Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Gênesis 34, estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2 para nossa meditação. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver os filhos da terra. 2. E Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou-a. Deixe sentar. Nos deparamos aqui com essa jovem. Essa jovem, ela nasceu em uma família muito conceituada entre o povo hebreu. Ela é registrada como o 7º filho de Lia. No caso, no 7º filho que Lia deu para Jacó, nasce uma menina. E colocaram o nome dela Diná. O tema dessa mensagem é a julgada. Por que a julgada? Porque o nome Diná, ela vem de uma linguagem semítica que era uma antiga linguagem da conhecida terra do princípio chamado Mesopotâmia. Então o nome Diná significa a julgada. E como é e qual o motivo para uma pessoa ser julgado? Geralmente nós somos julgados pelos nossos atos. Nós somos julgados pelas nossas escolhas. Nós somos julgados por aquilo que a gente prefere para a gente. E todos nós somos conscientes que há uma bifurcação diante das nossas escolhas. As consequências, com certeza, virão daquilo que a gente escolhe para a nossa vida. É certo que ela não teve o direito de escolha de nascer nessa família. Porque o casamento de Jacó com Lia já foi uma coisa manipulada. Mas dentro dessa visão da manipulação, estão aí os 6 filhos de Jacó, de origem das 12 tribos de Israel. Diná tem 6 irmãos da sua mãe Lia. E ela foi a 7ª. Passarei a citar o nome dos seus irmãos. Primeiro, Rúben. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. Quarto, Judá. Quinto, Isacar. E o 6º, Zebulon. Daí, 12, das 12 tribos de Israel, 6 da conhecida Lia, esposa de Jacó. Nasce Diná. O que o Senhor quer transmitir com isso, bispo? É que Jacó não só tinha Lia como esposa, ele tinha mais 3. A sua preferida, que era estéril, que não dava filho, e mais 2 servas
uma serva de Lia e a outra serva de Raquel. Dá-se então o nascimento das 12 tribos de Israel. Diná tinha nada menos, nada mais que 12 irmãos. Olha para mim aqui. Ou melhor, que seria Diná para Jacó. No meio de 12 homens. O que seria Diná para Lia, no meio de 6 filhos. A nossa mente, como um pai, geralmente ela é centralizada naquilo que nós chamamos de parte mais fraca, mais frágil. E a atenção é redobrada. É certo que Jacó, juntamente com todo o seu povo, Jacó aqui já estava riquíssimo, muitos servos, muitos animais, uma família muito abençoada, porque Deus tinha o abençoado. E ele chega e faz residência juntamente com toda a sua família em Siquém, conforme está escrito na tela. E nas terras de Siquém, que era pertencente a Canaã, habitava ali um povo. Tinha lá um rei, tinha lá um príncipe, um rei por nome de Ramô, e o seu filho. E o texto aqui no capítulo 34 vai dizer que Diná, conforme está no versículo 1, varão, e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver os filhos da... E o que é que a gente entende, João, pelos filhos da terra? Nasce aí o desejo nessa jovem de conhecer outras culturas, Lucas, outras pessoas. E a minha mente de pregador, e a minha mente de pastor, e a minha mente de pessoa responsável nesta casa, a gente já começa a observar que as moças começam a aparecer nesta casa. E esse período é um período muito fértil na mente para pensar outras coisas. E eu gostaria de compartilhar com você, pai, a respeito desse momento aqui. 12 filhos, uma mulher, só uma filha. Você acha que o pai estava preocupado mais com os filhos ou com a filha? Me responda, pai, me responda, mãe, em sua mente nesse momento. Doze homens, uma mulher. E o que é que ela faz? Venha comigo aqui. Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente meditar aqui. Diz assim: a história de Diná, filha de Jacó, oferece várias lições importantes sobre as consequências da desobediência. A importância da proteção familiar e os perigos de se misturar com culturas diferentes sem discernimento. A necessidade da prudência ao escolher amizades e ambientes.
a violência e a vingança podem gerar mais sofrimento. Onde é que os 12 filhos de Jacó estavam? Aonde é que eles iam? Como era o seu dia a dia? Como era o dia dessa menina, dessa jovem? Qual o relacionamento dela com seus irmãos? E às vezes a gente entende umas coisas. Já ouvi várias vezes, principalmente na minha mocidade, quando uma família tinha 4 irmãos e uma moça. E quando ia se namorar com ela, a palavra era: cuidado, viu? É minha irmã. Né, João? É minha irmã, viu, moço? Veja lá. Só que aqui é algo diferente. Que algo diferente? O texto vai dizer que ela saiu. Ela saiu para conhecer o povo da terra, conhecer, fazer amizade. E onde é que estão essas pessoas no dia de hoje? Qual é a visão dos pais hoje para com os filhos, para com as filhas? Havia um ditado antigamente que dizia assim: o meu bode eu posso soltar, mas a minha cabrita eu retenho. Isso é muito antigo. Para o dia de hoje isso não serve. É arcaico. Mas a gente aprendeu uma série de coisas. Mas esse texto é algo que me chama aqui a atenção. Então aqui eu tiro algumas lições para a minha vida e quero compartilhar com você. Primeira lição, versículo 1 e versículo 2, conforme lemos: desobediência e suas consequências. Pai, mãe, eu vou ali. Vai ali? Ali aonde? Não, pai e mãe, eu volto logo. Logo? Que horas? Vai alguém com você? Com quem você está indo? Mas mãe, pai, o senhor é muito cafona. Para os dias de hoje isso não importa. Importa? Não continua importando? Porém ela saiu, conheceu o povo da terra. Papai não sabia, mamãe não sabia. Porém ela estava diante das terras de Siquém, uma cidade, e queria conhecer o povo, queria fazer novas amizades. Bispo, não precisa sair para fazer novas amizades. Hoje as amizades estão nas nossas mãos. Precisa sair não, precisa ir numa lanchonete, precisa ir no restaurante, precisa em canto nenhum. As nossas amizades hoje estão nas nossas mãos. Mas eu sigo aqui. Ao sair sozinha para visitar as moças cananeias, desobedeceu a orientação de seus pais, que sempre lhe ensinou os bons costumes do povo de Israel. Daqui nasce uma ação chamada jugo desigual. E o que é jugo desigual? É quando as culturas, os ensinamentos, aquilo que os pais procuram para seus filhos, para suas filhas, entra em uma ação de desobediência. Quer dizer, o jugo desigual está você querer uma coisa e ela querer outra. Então essa menina chamada Diná, o nome dela é julgada, ela tomou uma decisão na sua vida de conhecer outras culturas, conhecer outras amizades.
Então eu fui colocando aqui, diante dessa visão, lições para a nossa vida. Desobediência e suas consequências. Quem já desobedeceu seus pais aqui uma vez? Duas vezes. Olha para essa pessoa e diga: a terra é estranha e coração é terra que ninguém vai, meu filho. Perigo está na esquina, já esperando. Eu não sei se lhe vem à mente, mas houve um tempo assim que quando as minhas irmãs iam sair, minha mãe veio, fulano, vem cá, vai, dá uma olhada aí. Ou quando ia sair, disse, leva Josia. Josia, coitado, ia de cobaia. Ó, Josia, dá uma olhada. Aí qualquer coisa ali na esquina, comprava uma bala e me dava bala. Disse, olha, Josia, toma uma bala, meu filho. Aí botava a bala, ficava olhando os passarinhos. Sumia. Eu acho engraçado, né, vida? Mas essas graças da vida tem muita consequência para muita família hoje que paga um alto preço. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nesta mensagem sobre essa menina de Diná que resolveu sair de casa, conhecer outras pessoas. Segundo ponto aqui, a importância da proteção familiar. O capítulo 34, versículo 6 e o versículo de número 7 traz aí a importância da proteção familiar. E saiu Ramó, pai de Siquem, a Jacó, para falar com ele. 7. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, entristeceram-se os homens, iraram-se muito, porquanto Siquem cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Porque naquela época se preparava para o casamento, e era a única filha de Jacó. Era um banquete que ia ser feito, era uma festa de 7 dias. Algo muito importante ia acontecer naquela família. Mas ela tornou-se aquela menina que habitava em meio de um povo, mas que não era notada, que não era observada, porque nasceu em uma família de 12 homens, uma mulher. Então o que você quer dizer com isso, bispo, dentro dessa mensagem? É que tem muita coisa que envolve esta mensagem. A necessidade dos pais protegerem seus filhos e os filhos respeitarem as autoridades do pai. Então o que acontece? Essa menina foi para o campo. O texto diz que ela foi desonrada e humilhada, que essa família estava preparando para ela. Era um casamento abençoado, era uma grande festa, era um cuidado, era um zelo, era um amor. Mas a decisão dela muda por completamente a história dessa família. Tudo aquilo que Lia e Jacó estavam preparando foi por água abaixo. Mas mesmo assim, o príncipe Siquem se engraçou dela, mesmo humilhando, disse: pai, tome essa mulher para mim, eu quero casar com ela.
Eu vejo que ela é uma mulher que vale a pena estar no meu regaço. E Ramó, aceitando a solicitação do seu filho, foi conversar com Jacó. E trouxe alguém com ele para negociar uma ação impensada, uma insensatez, algo que machucou e afrontou a família de Jacó. Uma cultura. Mesmo assim, a negociação entra. Diz: olha, se o senhor aceitar que a sua filha se case com meu filho, eu aumento o dote, eu dobro o dote. E tem outra coisa: a nossa terra é uma terra grande. Seus filhos podem casar com as nossas filhas, e as nossas filhas casar com seus filhos, e suas filhas casar com nossos filhos. Vamos misturar as coisas. Olhe para mim. Mistura no reino de Deus nunca foi uma coisa boa. Sempre deu confusão. Mas a proposta foi essa. E Jacó parou e disse assim: deixa meus filhos voltarem do campo, que eu vou tratar o assunto com eles. E depois de tratar os assuntos com ele, a gente decide o que é que a gente vai fazer. Olha para mim aqui. Quando um pai perde uma autoridade dentro de casa para os filhos, as coisas complicam. E o pai, em vez de tomar a decisão, não, ele esperou que os filhos chegassem. Quanto? 12. Que quando os filhos de Jacó ouviram aquela notícia, que a menina mimada chamada Diná foi humilhada, praticamente estrupada, eles ficaram revoltados. Mas a proposta lançada aqui pelo príncipe Ramó era algo tremendo, de morar na terra, se aproveitar da terra, uma posse da terra, povoar aquela terra, produzir naquela terra, uma terra boa. E os filhos de Jacó pararam, meditaram e disse: diante da proposta de vocês, queremos também lançar uma proposta. Citem. Para minha irmã Diná casar com seu filho, a proposta é que todos os homens de Siquém, a partir de hoje, sejam circuncidados. Bispo, o que é a circuncisão? A circuncisão naquela época, naquele tempo, era feita por pedras amoladas, que o ferro, as lâminas não eram utilizadas ainda, era utilizada com pedras brutas, que cortavam o crepúsculo masculino do homem. Isto era feito quando criança. Eu creio que todo mundo sabe disso. E agora são os homens já adultos de Siquém, diante de uma proposta como essa. Por quê? Eles sabiam que a partir daí tinha uma semana que os homens ficavam debilitados. E entre o terceiro e o quinto dia, o homem ficava praticamente sem forças. Então, quando os filhos de Jacó
Entre eles estão Simeão e Levi, os cabeças, os que arquitetaram. Isso não vai ficar desse jeito, não. O que fizeram com a minha irmã é uma humilhação. E todos os homens de Siquém aceitaram a proposta de serem circuncidados para o casamento de Diná com Siquém, que era o filho de Ramó. Se casaram, deram um banquete. Entre o terceiro dia e o quinto dia, 2 irmãos de Diná, por nome Simeão e Levi. Mas bispo, não era 6 os irmãos dela? Isto é, por parte de mãe. Por parte de pai era 12. Simeão e Levi, sabendo que os homens de Siquém estavam praticamente sem força, entregue, debilitado, invadiram Siquém, a cidade de Siquém. Com certeza não só foi eles 2, com certeza foram muitos com ele, mas o texto bíblico só vai dizer que só foi Simeão e Levi. E a destruição foi imensa, porque os homens não tinham força para lutar. Mataram a todos, mataram o príncipe, mataram o rei e resgataram a sua irmã e fizeram uma destruição completa na cidade por causa de uma moça, por causa de uma decisão mal tomada. E eu fiquei aqui a pensar, eles agiram correto? Eles fizeram a coisa certa pela sua irmã? Honrar a sua irmã? Mas a proposta não foi aceita, não foi executada? Os homens não circuncidaram? Mas pegando na fraqueza e na desonestidade, os 2 filhos de Jacó. E eu coloquei aqui, quando os pais perdem o controle e os filhos começam a mandar em casa, há uma complicação. As decisões são muito mal tomadas. Mas aqui, diante do horário, eu observo aqui algumas coisas. Diante das lições, das histórias que a gente tira para a nossa vida, tudo tem que ter discernimento. E o que é discernimento? Discernimento é boa coisa que a gente tira para a nossa lição, para a nossa vida. O discernimento, geralmente a gente tem que entender e usar a cabeça diante das propostas. A gente tem que ter discernimento diante das pessoas que querem entrar na nossa família. Às vezes chega até presente. Às vezes a conversa é muito boa. Às vezes a pessoa é até uma pessoa importante. Mas o que eu quero trazer para você aqui nessa mensagem também, que você tenha discernimento daquilo que está querendo entrar na sua família, daquilo que começa a dar os passos na sua família, para que as consequências depois não venham. E seguindo aqui nessa mensagem, uma mensagem que a gente possa tirar lições. Hoje, a gente observa que muitas mulheres são violentadas. E dia após dia, os comentários são tristes e são cruéis. Mesmo aumentando, né, em ação de justiça. Mas mesmo assim, a gente vê cada momento situações mais complicadas. Então o que eu quero dizer para você, discernimento. Às vezes entra como um cordeiro, mas é vestido de lobo. Entra como um cordeiro,
mas suas ações é de lobo. Entra como cordeiro. E a intenção é até boa, mas depois de uns dias começa a colocar as suas unhas de fora, as suas garras. E ainda diz assim: eu sou assim, você aceitou porque quis. E não sou eu que tenho que mudar, quem tem que mudar é você. Como é que Jacó, juntamente com todos os seus filhos, ia mudar a sua cultura? Como é que Jacó ia aceitar a sua filha estar dentro de casa desonrada? Falsino. Ô bispo, isso é a coisa mais normal que tem. Aqui não, meu filho. Aqui é Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Desse negócio de antes não. Porque para essa menina estava preparado um grande casamento. Para essa menina estava preparado um grande banquete. Para essa menina que estava sendo cuidada com maior delicadeza. Mas um lobo feroz, vestido de príncipe, a viu sozinha, sem amparo, sem proteção. Finalizando aqui essa mensagem. E é uma mensagem dessas que a gente fica a pensar. Eu acho que o senhor está muito arcaico. Eu acho que a sua memória ficou lá no passado. Uma coisa eu digo para você: isto jamais se conserta. É aguentar, é suportar, é viver e procurar a direção de Deus para com a nossa vida. Mas as nossas decisões sempre vão estar, primeiro, na ação do discernimento. Finaliza essa mensagem. Eu gosto muito de respeitar as culturas. Eu gosto muito de respeitar a cada pessoa, da maneira como ela é. Se ela tem um cabelo enrolado, se tem um cabelo liso, se tem a cor branca ou a cor parda ou a cor preta, se fala manso ou fala forte, se gosta de Coca-Cola ou gosta de Fanta, se fala bonito ou se fala tropeçando nas palavras. Mas uma coisa é certa: respeite também a nossa cultura mediante a palavra de Deus. Não é chegar aqui e agir da maneira como você quer. Respeite, porque a palavra de Deus é que sobressai sobre a nossa vida. Por que isto, bispo? É porque a gente já começa a observar que tem algumas pessoas que querem mudar. Já observou? Sabe, Sandra? Querem mudar os nossos usos e costumes. Tem pessoas que acham que estão dentro da autoridade. Chega aqui, não, rapaz, eu vou ser desse jeito e se quiser é assim. A gente aplica a Bíblia. Porque se Jacó e seus irmãos não deixassem a sua irmã só, não teria acontecido uma situação dessa. Finaliza essa mensagem. Fecho a Bíblia. Simeão e Levi voltam e chega e diz assim para Jacó: pai,
eu fui buscar Dinar. E ela vai ficar aqui em casa. E a gente vai cuidar dela. Oi, os filhos que foi buscar a irmã? E chega de pai Jacó, olha aqui pai, a gente foi buscar ela. O que foi que vocês fizeram? Nós invadimos toda a cidade de Siquém e matamos todos os homens. Saqueamos a cidade. O que tinha de mulher lá em Siquém a gente trouxe. O que tinha de meninos a gente trouxe. O que tinha de ouro, o que tinha de prata a gente trouxe. Mas também a gente trouxe a nossa honra, chamada Dinar. Jacó para, respira. Por que vocês fizeram isso? Qual foi o nosso trato? Não foi vocês mesmos que determinaram aqui, no momento que eles ofereceram a proposta, e agora vocês quebram a palavra de vocês, a minha palavra? Fique de pé. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. É minha irmã. E aí? Interessante que tem pai hoje que não liga mais não, né? E tem mãe que não chega mais para dizer para o pai, olha, ela vai sair, ela vai com as amiguinhas dela. Não avisa mais. Bispo, o senhor está antiquado, o senhor está... Isso é lá do passado, do passado, do passado. Isso não existe mais não, bispo. Esqueça. Ela apenas saiu para ver o povo da terra, mas ela não sabia que tinha alguém querendo fazer isso com ela. A visão dela era só uma amizade. Mas onde nós estamos, tem muitos lobos devoradores, e está assim. Olha novamente para essa pessoa e diga para ela, Diná é minha irmã. E o que fizer com ela, está fazendo? Se desonrar a minha família, está desonrando a mim também. Se fizer com ela a mesma coisa, está fazendo comigo. E Jacó disse assim, o que é que vocês fizeram? Porém, a partir de agora, toda a nossa família vai ser perseguida, mediante a atitude de vocês, que vocês fizeram. A partir de agora, todos nós vamos ser perseguidos. Nós não temos um povo suficiente para lutar contra esse povo desta terra. Certo? Mas Diná vai ficar em casa. Olhe para mim aqui. Desonrada ou não, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou mãe. Se você está ferida ou não, a partir de agora, colocamos o óleo sobre a sua vida. A partir de agora, nós vamos lhe ajudar. A partir de agora, nós vamos ter mais atenção a você.
A partir de agora você não sai mais nunca, sozinha mais nunca.